16 anos numa empresa, de assistente a head comercial. Ele vai mostrar como você consegue usar habilidades generalistas para você ser reconhecido, você ganhar destaque aí na sua empresa, na sua carreira. Estudar nunca é demais. O estudo, ele te traz um conhecimento que ninguém tira de você. Acho que eu tô fazendo muito, não tô sendo valorizado. Vai pra arena, porque você vai aprendendo lá no dia a dia, ali na prática. Quanta gente não perde, né, a oportunidade por não aceitar o desafio, por ficar com medo, Exato. não querer sair do lugar. A síndrome do impostor também vem bastante. Pra mim, eu queria amplitude. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ninja Talks. É o seguinte, eu tô com um convidado hoje de peso, tá? Vou mostrar aqui pra vocês uma coisa incrível. Fica aí que essa conversa vai render muitos frutos. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Olha só, 16 anos numa empresa, de assistente a head comercial. Ele vai mostrar como você consegue usar habilidades generalistas para você ser reconhecido, você ganhar destaque aí na sua empresa, na sua carreira, tá? Então, é isso que nós vamos falar aqui. Esse é o Ninja Talks. Então, o que é o Ninja Talks? Na verdade, pra quem não é o Ninja Talks, eu vou te falar aqui, tá? Não é pra pessoas que querem ficar estagnadas na carreira. Não é pra pessoas que querem coisas genéricas, querem coisas fracas. Aqui não, aqui é uma coisa prática, dia a dia. Eu me chamo Edson Cavalcante, eu sou fundador aqui do Grupo Ninja e do Ninja Talks e Ninja Skills, Ninja do Excel também, muito conhecido. Tô aqui com a minha parceira de host aqui, a Nicole. Tudo bem, Nicole? Tudo bem. Joia? Bom demais? A Nicole trabalha aqui com a gente no Grupo Ninja, na área de gestão de pessoas, business partner, baita parceira, braço direito aqui nosso. Tamo junto, Nicole. Tudo bem? Tamo junto, Joia? tudo bem. Graças a Deus. Maravilha. E aqui nós temos um grande convidado, Maurício Bueno, mais conhecido como Bueno, é isso mesmo? Isso aí, Edson. Então vamos chamar você de Bueno, não é isso? Com certeza. Também. Maravilha, cara. E eu vou mostrar aqui pra vocês o currículo do Bueno, cara. Olha só a trajetória desse cara. Ele saiu, né, de assistente e ele foi head de uma grande empresa de logística muito reconhecida no Brasil e no mundo, a parte comercial. E agora ele está indo para um novo desafio, inclusive, incrível, tá? Como um grande executivo, um gerente executivo de novos desafios. O cara tá voando, tá voando. É isso, Maurício? É isso aí, Edson. Pô, isso aí. Bueno, maravilha. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, que inclusive também é um tema bastante curioso. É essa parte da gente ser generalista e especialista. Tem gente que é muito especialista, pouco generalista, e muito generalista e pouco especialista. Como casar essas duas questões, né? A gente vai falar sobre isso, o que é ser generalista, o que é ser especialista, o que é ser um técnico, o que é ser uma coisa mais abrangente, hard skills, soft skills. Então isso vai ser muito legal hoje aqui, a gente vai falar sobre essa parte. Bueno, cara, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite, acho que é uma honra estar aqui com vocês falando de um tema que eu adoro, né? Desenvolvimento de pessoas é um tema que sempre teve nos holofotes por onde eu passei e sempre vai estar. Então, eu agradeço demais o convite e vamos falar bastante aqui sobre o tema, que o papo tá rico aqui, viu, gente? Massa. Muito bom. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho de você, cara. Se apresenta pro pessoal aqui brevemente. Quem que é o Bueno? Como é que foi a sua experiência? Conta um pouquinho mais do seu background. Bacana, vamos lá. O Bueno nasceu em São Paulo, cresceu em Praia Grande. Pra quem não conhece, é do lado de Santos. Morei 22 anos lá. Depois eu fui pra Campinas e eu tô há 10 anos em Curitiba. Bueno tem 41 anos, casado com a Thaís, fã número 1 da Betina, que é a minha filha de 4 anos. Se formou em administração de empresas e fez algumas extensões curriculares, né? Acadêmicas, na verdade. Eu fiz uma extensão de logística nacional e internacional, depois uma de gestão de negócios e, por fim, uma do agronegócio, que é super importante. Eu pretendo fazer mais duas, uma da área de pessoas, que eu admiro muito, né? E a outra da área de finanças, que eu acredito que todo executivo precisa entender dessas frentes. Pessoas e números, então. É isso aí. Interessante. É isso aí. Fora logística e agronegócio. Exato, né? Boa, massa. Você é bem estudioso, né? Pelo jeito assim, você gosta de estudar. Eu gosto, viu, Edson? Demorou um pouco para essa ficha cair, né? E talvez a gente vai falar um pouco disso. Foi uma das viradas de chave que eu percebi para sair dessa linha um pouco mais de especialista e para uma linha mais generalista. E aí, nessa virada de chave, eu comecei a me aprofundar muito mais, a estudar, a ler, fazer mentoria, entre outras coisas. Nossa, mas curioso, né? Estudar para ser generalista não é o contrário na cabeça das pessoas, de repente? Poxa, eu sou generalista, vou estudar para ser especialista. Você falou de uma maneira inversa. Mas estudar nunca é demais. O estudo, ele te traz um conhecimento que ninguém tira de você. E são formas diferentes, são linhas diferentes de estudo. Quando você está numa linha de especialista, você foca
naquele tema e você vira a referência no assunto. Quando você vai numa linha mais generalista, você tem que estudar diversos outros temas. Não só liderança, mas finanças, RH, relacionamento, comercial, logística, tudo que nós temos dentro de uma companhia, você vai se aprofundando ao longo do tema. Eu gosto de um conceito super bacana que chama lifelong learning, que é o conhecimento ao longo do tempo, né? Então você estuda e você estuda para você adquirir novos conhecimentos. Isso é super bacana porque eu brinco que é infinito, né? Eu comecei no Grupo Cosan, até antes de ser assistente na Rumo. A Rumo, ela é uma empresa do Grupo Cosan, eu comecei como estagiário, né? Então eu fiz carreira dentro dessa companhia. Hoje eu não estou mais na companhia, estou partindo para um novo desafio. Legal. E ao longo dessa trajetória, eu estudei muito e eu não vejo quando eu vou parar de estudar, porque eu estudo, cada vez mais que eu estudo, eu vejo o quanto eu preciso estudar e quanta coisa que eu não sei. Independente do caminho que você segue, se é um caminho de especialista ou um caminho generalista. Só sei que nada sei, então, né? É isso aí. Pô, que legal, cara. Hoje vai ser massa, então, porque você tá na frente de dois nerds aqui também. A gente gosta bastante de estudar, né, Nicole? A gente adora estudar. E você falou de generalista, só explicando pro pessoal, né, que tá em casa e tudo mais. Generalista é o profissional que ele desenvolve diversas habilidades, né? E torna ele um pouco mais estratégico. Ele não é especialista em todas essas habilidades, mas isso facilita muito no dia a dia, porque ele tem o conhecimento. Isso ajuda bastante. E pensando nisso, até pra gente iniciar aqui, né? Quando você adquire tantas habilidades, quando você se torna esse especialista, adquire habilidades de generalista, ele também que te torna um pouco mais especial, você faz muita coisa na sua carreira, né? Teve algum momento que você parou e pensou assim, poxa, eu tô fazendo tanto e eu não estou me sentindo valorizado por isso? Bom, acho que tem vários, né? 17 anos de carreira, eu sei que para mim é muito tempo, para algumas pessoas falam, pô, 17 anos está começando agora, né? E para algumas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, é uma experiência considerável, né? Então, ao longo da carreira, por vários momentos, você pensa, acho que eu estou fazendo muito, não estou sendo valorizado, e tem o inverso também, né? Pô, bacana que isso está sendo visto. Eu acredito que tem até um documentário da Brené Brown, que chama The Call to Courage, que fala sobre você se expor e ir para a arena, né? E a gente precisa, em algum momento, pensar um pouco quando que você vai para a arena para que as pessoas notem aquele seu potencial e as suas entregas. Nesse momento que você não está sendo valorizado, talvez pode ser um momento bacana de vai para a arena, seja notado, se exponha, seja vulnerável, né? É um pouco mostra, do né? que ela fala, super bacana. Legal. Nossa, esse conceito eu gosto bastante também, que a gente fala botar no fogo, né? E pra arena é de botar a pessoa no fogo. Inclusive, né, Nicole? Hoje é o seu segundo Hoje episódio. É meu dia seu segundo episódio, né? Posta no fogo. Exato, que ela tá participando aqui. Você vai no fogo, vai se provar no fogo. E então ela aceitou. E é bem isso que você falou, né, cara? Em relação a, poxa, vai pra arena, porque você vai aprendendo lá no dia a dia, ali na prática, né? É isso. E parabéns, Nicole. Deu frio na barriga? Frio na barriga não, mas passei o dia inteiro ansiosa e o dia inteiro com esse aqui perguntando, como você tá? Como você tá? Mas daí a gente treinou, ele me ajudou bastante e isso foi acalmando, assim. Legal. Bacana. Eu costumo dizer pra turma que o frio na barriga, ele é algo gostoso ali de sentir, né? Quando você sente aquele friozinho na barriga, talvez é mais um step que você tá subindo ali. De nível, né? De nível, exato. Acho que todo mundo, em algum momento da carreira, tem que passar por isso. E a gente aprende muito. Nesses momentos, a gente acaba aprendendo bastante. Traz um pouco dessa preocupação, dessa ansiedade, né? E tem o período de aprendizagem. E quando chega lá na frente, você olha pra trás e fala, putz, que bacana, né? Exato. Eu consegui. Tive medo, né? Mas com a minha vulnerabilidade e exposição, eu consegui e foi super bacana. Então, acho que a coragem pra tudo isso é super importante. Cara, Quanta gente não perde, né, a oportunidade por não aceitar o desafio, por ficar com medo, Exato. não querer sair do lugar. A síndrome do impostor também vem bastante, né? Bem forte. Muito. Cara, e quando que você comentou um pouco quase agora de essa parte de, pô, quando a minha ficha virou para essa questão do aprendizado, de adquirir novas habilidades, generalistas, especialistas. Quando que foi essa virada exatamente? Como que aconteceu isso para você? Edson, eu percebi, eu sou uma pessoa muito... Eu sou muito curioso, né? E aí eu percebi que as pessoas,
que cresciam, ela tinha alguma coisa diferente e não só o lado de especialista. Ou elas não atuavam apenas numa frente, né? Elas tinham uma comunicação bacana, elas buscavam relacionamento, flexibilidade. Então, o dia a dia dessas pessoas não era só sentar na mesa, fazer aquilo que estava no job descriptions dela e ir embora. Era muito mais do que isso, né? E o que eu percebia é que quando você está iniciando a sua carreira num cargo de analista, você é tudo muito novo e você tem ali as suas definições, você senta na sua mesa e começa a desenvolver o seu trabalho e vai embora. Só que é muito mais do que isso, né? O teu trabalho, ele tem não só o teu escopo, mas ele tem início, meio e fim de outras áreas também. Exato. São inputs e outputs que você recebe e que você também passa para outras áreas. É porque o output seu, muitas vezes, é um input da outra área. Exato. E aí eu percebi que era muito além daquilo que eu fazia, né? E se eu ficasse muito fechado, talvez eu não iria crescer na minha carreira. E não era o que eu queria para mim. Eu queria amplitude, né? Eu via que as pessoas que cresciam na carreira... E assim, acho que só um detalhe que é importante. As duas carreiras, né? O lado especialista e generalista são opções, né? Eu poderia ter tomado a opção de seguir uma carreira de especialista e tá tudo bem, tem especialistas que são referências no mercado, né? Mas eu tomei uma decisão de seguir para a carreira generalista, que era algo que eu achava super bacana, eu via aquilo, me inspirava, né? Então, eu percebi que a minha amplitude, né, poderia abrir outros caminhos e foi aí que eu tive uma das viradas de chave, né? Interessante. E quando a gente fala de carreira, né, tem milhares de modelos dentro do mercado. Ali tem nuvem, W, Y, né? Essa que você fez é uma carreira mais em Y, né? Que é a bifurcação de dois caminhos ali, onde você tinha duas opções, né? Mas a gente não pode se limitar só a isso. Porque, por exemplo, a carreira em rede, que é uma das mais recentes, você tem questão de mudança de área totalmente, pode começar a carreira do zero, nunca é tarde para começar de novo, né? Sim. Pode adquirir habilidade nova, ou pode crescer dentro da sua área mesmo, virar um líder, virar um especialista ou um generalista, como você falou. A minha carreira, Nicole, eu passei por algumas áreas, né? E são áreas que elas são completamente diferentes. Eu comecei na área financeira. Da área financeira, eu fui para uma área que chamava controladoria operacional. Depois eu fui para uma área de planejamento. Depois eu fui fazer contratação de transporte. E depois eu fui para a área comercial, que é a área que eu tô há 10 anos, né? Então, existe uma migração. E aí, quando você fala em carreiras Y, W, enfim, eu conheço pessoas que seguiram numa carreira, chegaram num nível gerencial, depois viraram especialista, depois voltaram para um nível gerencial de novo. E pessoas brilhantes, que dependendo do momento de carreira, não tem problema nenhum você fazer estas transições. Sim, sim. E na prática, assim, o que você vê, assim, ó, essa diferença do generalista e do especialista? Então, no caso, para você, o que é o generalista e o que é o especialista? Então, para muita gente que tá ouvindo a gente, de repente, cara, sei lá, um desenvolvedor, um programador, tá trabalhando ali, desenvolvendo códigos, desenvolvendo ferramentas, ele seria um especialista nesse caso? Ou um trabalho de logística, né, por exemplo, tem a parte técnica da logística, né? Então, a pessoa que segue essa linha, e o generalista é o que exatamente? Um desenvolvedor, por exemplo, um cara muito técnico, ele pode ser também generalista? Como é que você enxerga essa diferença? Deixar um pouco mais claro aqui. Pode. Eu acho que esse exemplo do desenvolvedor é bacana. Um desenvolvedor, eu vejo que ele está muito numa linha de especialista. E o especialista é o que vai estar executando, é quem conhece do tema e vai executar, é a referência naquele assunto, né? E não tem problema nenhum, Edson, Nicole, essa pessoa em algum momento da carreira tomar a decisão de ir para o lado generalista. Pô, eu quero ser um líder, né? Eu agora quero contratar desenvolvedores para trabalhar comigo. Tem um período de transição, uma mudança de mindset que precisa acontecer. E ele vai deixar de ser aquele cara que desenvolve para passar a ser uma pessoa mais de delegação, de comunicação. Ele vai ter que desenvolver outras habilidades. É simples. Para algumas pessoas um pouco mais e outras pessoas menos. E pode ser que não tenha adaptação e tá tudo bem, né? Então, acho que essa virada de chave de um especialista que ele é a referência naquele assunto
e ele é o mão na massa, para um lado generalista, que vai ser talvez a liderança deste especialista, ele tem até mais riqueza e propriedade, Edson, de fazer perguntas mais assertivas, de delegar com caminhos mais assertivos, porque ele conhece o tema mais a fundo. Tá. Né? Então, esse generalista, ele acaba também sendo um cara com uma visão sistêmica maior, então uma visão generalista maior, ou seria mais a parte de adquirir habilidades diferentes da parte técnica dele? Se sim, quais seriam essas habilidades generalistas, assim, por exemplo? Ele pode ter os dois. Se ele vem da área, porque muitas vezes o líder, né, o generalista, ele não veio daquela área. E aí ele vai passar a conhecer um pouco. Né? Uhum. Se ele veio, ele já tem um pouco daquilo. E as habilidades que ele tem, ele vai trazer mais comunicação, flexibilidade, inovação, né? Relação com outras áreas. Eu acredito muito no relacionamento e na criação de alianças. E muitas vezes, quem está no dia a dia, focado no tema, desenvolvendo e executando, às vezes não tem a amplitude ou o tempo de fazer essas criações de alianças. Vamos pensar num projeto. Projeto, normalmente, o líder da área coloca algum especialista para estar dedicado naquele projeto. O especialista vai estar com a mão na massa. E quem ajuda esse especialista a fazer os elos de ligação e toda a comunicação vai ser o generalista, né? E eu acho que é bacana este momento de projeto para um especialista justamente para que ele possa amplificar essa visão dele de especialista e buscar ser generalista em algum momento. Isso traz um background para ele se ele conseguir absorver. Legal demais. Interessante, cara. Poxa, muito curioso. E assim, quando que... Pra quem tá escutando aqui a gente, porque você disse que teve um momento que você percebeu que, poxa, tem outra... Vamos pegar do Y ali, né? Quando abre. Poxa, eu entendi que tem um outro lado, que eu não sabia que tinha, né? Então, interessante. Quando que aconteceu esse momento para você? E como que a pessoa que tá assistindo a gente sabe... se ela está nesse momento? Porque às vezes ela entra numa bifurcação. O Y é essa bifurcação, né? O que é uma bifurcação? É igual na estrada. Você tá ali, ou você vai pra direita ou vai pra esquerda. Não tem um meio, né? Então, quando que a pessoa sabe que chegou o momento de tomar essa decisão, de repente ela não tomar essa decisão antecipada ou tarde demais? O que você tem a dizer sobre isso? Bacana. Eu costumo brincar com a turma que você pode liderar sem ser líder, né? Nossa. Então, você não necessariamente precisa... estar numa posição de liderança para ter seguidores, para liderar um time. Teve um período da minha carreira como analista ainda, que eu tinha pares, e eu percebi que de uma forma natural isso acontecia. E eu gostava, porque era referência de um tema, né? Você podia contribuir, você era procurado por pessoas ali para tirar dúvidas, para ter algum direcionamento, né? E nesse momento... despertou um pouco esse outro lado. Eu falei, pô, eu acho que esse caminho é bacana pra mim, né? E eu via níveis de coordenação, né? Eu olhava e falava, pô, um dia eu quero ser esse cara. Porque ele dá direcionamento, né? Ele é uma referência. E eu sabia que essas pessoas em algum momento já tinham sentado na minha cadeira, né? Então, quando a gente olha um líder, todo líder que está no topo, né? Seja um CEO... um C-level, em algum momento ele já sentou numa cadeira de especialista. Então, acho que isso é bacana, você olhar essas referências e é importante para nós, né? Sempre buscar uma referência. Quem são as nossas referências que podem nos ajudar a conquistar algumas habilidades que você fala, pô, esse cara fala bem. Eu quero entender como ele chegou lá. Essa pessoa entende de um tema, pegar a Nicole, de RH, né? Pô, eu quero entender 10% do que a Nicole entende aqui de RH. Ô, Nicole, vamos almoçar? Vamos bater um papo? Me fala um pouco aqui, o que você, né? Como que você aprendeu? Eu quero chegar no teu nível. Então, acho que Tem essa curiosidade também, né? De entender outras coisas também, né? Interessante. É isso. Interessante. E essa pessoa, então, nesse caso, se você está, sei lá... Vou dar uma dica, um passo, uma forma da pessoa entender que se eu estou no momento de decidir se eu vou para generalista ou não. Mesmo que a pessoa esteja nesse momento, eu sou especialista, um desenvolvedor, um médico, alguma coisa técnico, e eu já estou aos poucos, né, fazendo essa aquisição de coisas generalistas, enfim, essas outras habilidades. Mas quando que chega o momento, como é que foi para você esse momento de falar, cara, eu tenho que decidir, bom, eu vou para cá, vou para lá, direita ou esquerda? Ou não tem esse momento, uma coisa mais fluida? Eu acho que não tem, viu, Edson? A virada de chave, pelo menos pra mim, ela aconteceu de uma forma muito natural,
né? Eu saí de uma posição de analista, que está numa posição mais de especialista, né? Como execução, e fui para uma cadeira de coordenação. Isso foi natural. Não teve... eu quero decidir, né, ir para este lado ou para o outro lado. Na minha cabeça já estava muito definido que eu queria um lado de gestão, um lado mais generalista do que um lado de especialista. Né? Por quê? Porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas. Né? Eu acho que, de novo, o lado de desenvolvimento, e aí quando eu falo desenvolvimento, o nosso desenvolvimento, né, ele é super bacana. E quando a gente pode contribuir com o desenvolvimento das pessoas, putz, é super bonito. Né, que é o que vocês fazem no Grupo Ninja. Né? Vocês contribuem com o desenvolvimento das pessoas. Isso é lindo demais. Né? E o conhecimento ninguém tira da gente. Né? Então, assim, pelo menos para mim aconteceu de uma forma natural. Tive algumas dúvidas e veio o frio na barriga, Nicole. Chegou aquele frio, putz, e agora? Eu vou para essa linha de coordenação ou eu quero seguir essa linha aqui mais profunda de ser referência no assunto? E eu preferi ir para uma linha mais de gestão generalista, de coordenação, amplificando vários outros temas do que aqueles que na época era planejamento, Edson. Então, eu fazia toda a parte de planejamento de escoamento do açúcar do estado de São Paulo, tirando a carga das usinas, indo para o Porto de Santos. Eu conhecia, dominava o tema e poderia ir mais longe, né, nessa cadeira, enfim. Que é uma parte bem técnica ao ouvir isso. Técnico, exato, né? Mas eu preferi ir para esse outro lado, conhecendo e amplificando um pouco mais de cada tema, né? E seguindo a carreira. E até a Nicole pode contribuir mais. Não quer dizer também necessariamente que a pessoa escolhe um lado mais de gestão de pessoas, no Y ali, que ela vai ganhar necessariamente mais ou menos do que o cara que vai para a parte de especialista, né, Nicole? Mais ou menos isso. Em questão, falando de parte salarial mesmo, um especialista e um gestor, eles estão bem parecidos em questão de ganhos financeiros, né? Então, independente da carreira que você escolher, o ganho é o mesmo, financeiramente falando. A diferença é que, às vezes, a pessoa não tem habilidade de gestão de pessoas e tá tudo bem você não ter habilidade de gestão de pessoas, porque você pode ser muito bom naquilo que você faz e entregar tanto quanto. É interessante, porque tem muitos casos de, sei lá, peritos técnicos de alguma coisa. É uma carreira técnica. O cara, e tem gente, e tem gente que não tem o perfil de fato e às vezes nem quer também ter o perfil de fato de lidar com as pessoas, com o dia a dia, a parte ali de one-on-one, de feedback, de desenvolvimento. Conheço pessoas, até eu falo, dei um abraço pra ele, Eduardo Schultz, cara, um cara inteligentíssimo, conheço, e cara, ele mesmo fala, cara, eu não gosto de trabalhar com humano, cara. Ele manhã mundial, né? O negócio é trabalhar com máquina, cara. Se eu tiver que falar com um ser humano, eu já fico estressado. Ele fala assim, sabe? Então, e é o cara técnico nível robô, assim, sabe? Sim. Ele é inteligentíssimo. Sim. Então, tem só desmistificar esse lado também, né, cara? Que a pessoa vai pro nível técnico, não necessariamente ela tá perdendo oportunidade de carreira também, né? Muito pelo contrário, ela vai ser protagonista na carreira dela, só que numa parte de especialista, né? E é um erro comum que as empresas cometem, colocar especialistas em cadeiras de gestão. E a pessoa não tem o perfil de gestão. Exato. E ela se torna um péssimo líder. É isso. Eu acho que esse ponto é brilhante que você trouxe, Nicole. Muitas vezes a promoção ela vem pela entrega e pela performance. E às vezes um especialista que ele tá performando muito, uma promoção pode destruir aquele momento de carreira, aquele momento que está. Ele, né? Exato. Então, eu até falava muito com o time, né? Que a liderança precisa saber o que as pessoas, o time, querem como carreira, porque ela pode ajudar. E para que não seja tomada nenhuma decisão incorreta. Né? A decisão de carreira só nós podemos tomar por nós. E se a gente não toma, a gente deixa que outra pessoa tome a decisão por nós, né? E aí a sua história que era para você ser o protagonista, você vira o coadjuvante. É isso. E na minha carreira eu acredito que em muitos momentos faltou esses insights no início da minha carreira, né? E hoje eu procuro muito sempre estar próximo do time. E quando eu falo time, desde o estagiário até o nível mais sênior do meu time, né? Para tentar fazer essas comunicações que lá atrás eu não tive. E eu sei que tem muito valor para a carreira deles. Massa demais. E assim, como que você mapeou na época
Bom, beleza, eu decidi, né? Você falou, decidi, cara, realmente eu acho que eu quero ir pra essa linha, porque teve essa referência que você comentou na empresa, pô, eu quero ser que nem esse cara, eu quero massa, eu gosto disso. Show, decidi. Agora, quais habilidades que eu devo focar? Claro que depende de cada contexto, de cada empresa, né? Mas tem algumas mais gerais, né? Mais generalistas que a gente pode focar, né? Quais seriam, né, essas habilidades, essas skills, essas soft skills que você... que foi com você e você recomenda também? Legal, bacana. Eu acho que inteligência emocional é um ponto sensível quando você decide seguir esse caminho. Ligado a isso, a resiliência, porque por muitos momentos da carreira você vai ter uma determinada pressão ou uma urgência, então você tem que ter um pouco de agilidade também. Então, inteligência emocional com resiliência e com agilidade, eles dão as mãos ali e caminham juntos, né? Eu acredito muito em 2 pilares. O primeiro pilar de comunicação, né? A comunicação, para mim, ela é de extrema importância. E teve um momento da minha carreira lá atrás que eu senti um gap. E, pô, eu preciso cuidar desse negócio. Então, eu buscava... De comunicação específico ou... Comunicação geral, né? E aí a comunicação, ela pode ser numa apresentação, ela pode ser numa reunião, exato. É a comunicação geral. E aqui é interessante, Edson, que... A responsabilidade da comunicação, ela é de quem tá falando, ela é minha aqui. Se você não entende o que eu tô querendo dizer, o erro ele é meu, não é seu, porque eu não consegui passar a mensagem clara para você, né? E a gente demora um pouco para entender essas coisas. A minha carreira, eu tropecei bastante para chegar num determinado nível, né? E eu até brinco que o tempo é maturidade, né? O teu nível de maturidade... ele tem relação ao seu tempo de carreira e os tropeços que você deu na sua carreira, né? Então, eu vejo muito isso. E acho que a flexibilidade também. A flexibilidade é um ponto super importante, principalmente quando você está numa negociação. E aí a negociação não necessariamente ela precisa ser com o cliente, mas negociações internas de cumprimento de prazo, de entrega, qual é o escopo daquilo que você precisa entregar, como que você vai desenhar aquela atividade, enfim. A flexibilidade ela é de extrema importância para você buscar o bem comum ali dentro da companhia. Legal. Então são inteligência emocional, resiliência, comunicação e flexibilidade. São essas principais, então, que você, na época, você priorizou? Na comunicação você pode até colocar escutativa também, né? Porque ela tá dentro de comunicação, só que ela não é a falada, ela é a ouvida, né? Sim, aprender a ouvir, né? Exato, tem os dois lados. E eu sempre fui ansioso. Em algum momento da minha carreira eu queria falar. Pô, mas eu preciso ouvir mais, né? Eu tenho 2 ouvidos aqui, uma boca e... Entender o que o outro lado tá querendo dizer, transmitir. Exato. Então, acho que são pontos importantes de virada de chave. Legal. Cara, muito bom. Tem uma habilidade também que eu acho que é muito massa, assim, de a gente desenvolver. Porque eu também eu compacto muito da sua opinião, sabe? Dessa questão de aquisição de novas habilidades, sabe? E na minha concepção tem é um conceito meu, tá? Não vi em livro nenhum, assim. Não sei se eu tô falando até de créditos pra alguém, não sei de quem eu puxei isso. Um conceito de meta-habilidade. Meta-habilidade, né? No sentido de... Sabe aquela habilidade que às vezes você coloca energia, que é como se fosse uma peça de dominó? Você derruba aquela habilidade, aquela peça e as outras vão junto. E essas que você trouxe aqui, cara, elas são muito meta-habilidades. Por exemplo, quando você se comunica bem, tanto na escutativa também quanto em questão de oratória, de presença, de apresentação, cara, você derruba destrava várias outras coisas na sua vida. Sim. Uma outra, por exemplo, que eu gosto muito, e eu vejo que até eu saber mais de você sobre isso, e a Nicole eu sei que tem também, é a meta-habilidade de aprendizado. Se você tem a habilidade de aprender coisas novas, você destrava várias outras coisas ao mesmo tempo, né? Então, são essas meta-habilidades, né? De você... aquelas habilidades principais, aquelas colunas principais, onde você tem ela, o resto vai, sabe? A gente falou sobre isso uma vez, lembra? O que você tem a dizer sobre isso até você, Nicole? É uma parte mais técnica até. De habilidades em geral? Essas metas-habilidades e tal. Tá. Em questão, assim, de desenvolvimentos, de querer buscar... Primeiro você tem que querer, né? Não adianta nada você querer ficar parado no mesmo lugar. Quando a gente fala de buscar conhecimento, buscar novas habilidades, conhecimento eu acho que é a única coisa que ninguém tira de você. Ninguém. Podem te tirar tudo na vida. Tira o dinheiro, rouba o seu carro, mas o conhecimento que você adquirir ao longo da vida é só seu.
E a partir do momento que você começa a perceber isso, começa a adquirir novas habilidades, novos conhecimentos, aprende uma língua nova, você não quer abrir mão daquilo. Você continua buscando cada vez mais, porque você entende o quanto aquilo faz diferença, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Nossa. Eu acho bacana, né, esse lado do conhecimento, porque o conhecimento, ele é bom quando ele é dividido, né? Nossa, E aí eu tava até falando nos bastidores aqui, um conceito que eu aprendi. Tem algumas coisas que a gente aprende que a gente leva pra vida, né? Então aqui nós estamos em 3, batendo um papo, e a gente tá fazendo uma troca. Eu trouxe um, a Nicole trouxe um e o Edson trouxe um. Só que a gente pode sair com 9 daqui. Porque eu vou sair com 3 e cada um de vocês com 3. Exato. O conhecimento bacana é esse. A gente faz uma troca, mas não é uma troca que eu saio com 1. É uma troca que eu vou sair com 3 absorvendo as coisas bacanas que vocês estão trazendo. E isso a gente vai aprendendo aos poucos, né? É super bacana esse conceito e eu adoro. Você falou de troca, né? A gente tem uma cultura muito bacana dentro da empresa, de cultura de troca, cultura de mentoria, né? E quando a gente faz o desenvolvimento de outras pessoas, cada vez que uma pessoa sobe de cadeira, a gente vai querer puxar a outra pra cima, né? Sim. Tem muito essa questão de troca também. Não só de nós para as pessoas que estão embaixo, mas eles também acabam ensinando muito pra gente, porque as perguntas que eles Sem fazem, dúvida. o conhecimento que eles trazem, traz muito nessa questão de desenvolvimento, né? E falando um pouco mais disso... Só complementando aqui, Nicole, eu aprendo muito com o time. Faz diferença, né? E eu erro muito, né? Eu tô numa posição que eu acho que eu comecei falando isso aqui com vocês, que o aprendizado constante é o que me move, né? E o time traz muita informação e às vezes eu erro e o time tá certo e tá tudo bem, né? Isso faz super parte, né? Faz super parte. E a gente precisa reconhecer, né? Porque é um pouco do que você falou. A pessoa, ela precisa querer para que as coisas aconteçam. Exatamente. Você acredita que é possível motivar as pessoas a ponto delas quererem buscar esse tipo de habilidade? Irem atrás, Eu acho que gaps e tudo mais? A motivação, ela é própria, né? Uhum. Então, eu tenho a minha motivação, você tem a sua. Mas a gente pode dar insights para que ative alguma motivação daquela pessoa e ela vá buscar algo a mais na sua carreira. Bueno, como é que você faz hoje, na prática, para adquirir uma nova habilidade, né? Então, qual que é o seu método? Você vai para livros, você vai para mentorias, você vai para essa troca mesmo com o time, você vai falar com alguém, você vai para cursos gravados, você vai para fora do Brasil. Qual que é o seu método hoje, assim, porque eu vejo que você gosta muito de adquirir novas habilidades. Isso é uma coisa muito legal. Qual que é o seu método para isso? E o que você também indicaria para quem, poxa, quero começar a aprender esse tipo de coisa, sabe? Que você traz muito essa questão da motivação de aprender, né? Sim. Então, como é que você faz hoje e como você indicaria pro pessoal fazer também? Bacana. Primeiro, eu acredito muito no autoconhecimento. A gente precisa buscar esse autoconhecimento pra gente chegar no aprendizado e naquilo que a gente quer aprender, Edson. E pode parecer besteira, e um bom tempo da minha vida, na minha carreira mesmo, eu não dava muito valor para isso. Mas eu não tenho dúvida que todo mundo precisa fazer, que é terapia. A terapia, ela faz você destravar muitas coisas e chegar em pontos que sozinho você não ia conseguir, né? Então não é... A pessoa faz terapia porque ela tem problema, não. Pelo contrário, né? Ela faz terapia para ela chegar mais longe, para ela se conhecer. Então, acho que todo mundo deveria fazer a terapia, porque a terapia, ela ajuda você a chegar muito mais longe e se conhecer muito mais a fundo. Legal. Eu adoro ler, e a leitura, para mim, começou tarde, né? Começou tarde porque talvez eu possa me considerar um preguiçoso lá atrás, né? Se eu desse um pouco mais atenção para esse tema, mas eu era daquela pessoa que entrava numa livraria, ficava fascinado, mas eu não conseguia ler um livro. Isso há muito tempo atrás, né? Depois que a leitura entrou na minha vida, eu adoro, né? A minha filha na barriga, eu li O Pequeno Príncipe para ela. Eu achava sensacional, né? E hoje eu não vivo sem leitura. E eu acho que a leitura nos ajuda muito no dia a dia, né? Eu busco cursos, mentoria. Eu posso ser mentor, eu fui mentor e eu sou mentorado também, né? Aí é um pouco do que eu comentei sobre o aprendizado. O aprendizado, ele é contínuo, ele é constante. Não pode parar. A partir do momento que a gente para de aprender,
Para tudo, né? Não sei o que acontece, né? Você para no tempo. E ainda mais nesse mundo de atualização e dinâmico como é, né? A internet das coisas traz cada hora uma novidade se você... né? Então, acho que a cada 3 anos, você fazer um curso te ajuda numa reciclagem de tudo aquilo que você aprendeu. Quando eu pego os meus MBAs... nos 3, eu vi coisas que eu tinha visto na faculdade em momentos diferentes e talvez com insights diferentes. Sempre aprendendo alguma coisa diferente daquilo que eu tinha aprendido. E eu gosto muito de conhecer a história das pessoas, né? Então, eu gosto muito de livros que trazem um pouco... Biografias. Exato. Então, tem o livro Na Raça, do Benchimol, da XP, que é super bacana. Então, eu curto muito essas histórias e são pessoas que me inspiram, né? O como que elas fizeram para chegar em tal lugar. E às vezes a gente vê, né, que as dificuldades que elas tiveram são dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. E pode trazer um insight pra gente destravar naquele momento com uma velocidade e com muito valor. Bom demais. Então você tem, na verdade, então você não tem uma forma de aprendizado, você tem multiformas, né? Aqui. Então é leitura, é curso, é mentoria, pós, enfim, terapia, conversando com pessoas, biografia. Então, acho que a dica que você dá mais é essa, então, ser uma coisa mais dinâmica. Mais dinâmica. Eu não acredito em uma forma. Não acredito que uma única forma vai ajudar você a crescer, a progredir. É claro que uma é melhor do que nenhuma, né? Sim. Mas tem o ditado também, quem tem uma não tem nenhuma, Exato. enfim. Quem tem 2 tem uma. Exato. Então, eu acredito que a soma pode amplificar muito os conhecimentos. E claro que a troca, né? Essa troca que a gente está tendo, a troca com o time, a troca com a liderança, a troca com familiares, a troca com pessoas de outros ramos, né? Eu acho super bacana. A gente estava conversando um pouco antes aqui, eu contando um pouco a minha história do mundo da logística. É super diferente do negócio de vocês. Sim. Né? E isso traz um pouco de conteúdo, né? E aprendizado. Eu acho isso super bacana. Legal. Você comentou de um negócio que você não gostava de ler antes, né? Que foi uma coisa que você adquiriu. Você achava bonito, mas não gostava. É uma forma legal de começar a aprender, né? Uma dica pro pessoal começa pelo aquilo que você gosta. É isso aí. Porque depois o resto vai fluir naturalmente, né? É isso aí. Leitura, e rotina, colocar na rotina, né? Coloca na rotina, exatamente. Porque ainda mais em épocas, hoje em dia, de épocas de TikTok, Reels, que é dopamina o tempo inteiro ali. Quando você para ler... o tempo passa muito devagar, né? Ali, então, eu né, falo, pessoal, eu adoro ler. Eu tenho um hábito já, graças a Deus, há bastante tempo. Eu leio pelo menos aí umas 20 páginas por dia. E eu costumo ler antes de dormir, né? Porque me desacelera também. Sim. Então, antes de dormir ali e tal, eu pego um livro, leio. Tem vezes que eu puxo mais 40 páginas, às vezes leio 10, tudo depende, enfim, mas numa média. Bate o sono e dorme, né? Exato. E ter pessoas assim incentiva bastante, porque um dos desafios que o Edson deu pra gente na verdade, na empresa... a gente teve um desafio, exatamente. A gente criou um clube, e aí a gente era obrigado a ler tantas páginas de livros... Eram 60 páginas. Era 60 páginas de livros por dia. E quem não lesse, quem não lesse, não fizesse o resumo, tinha que pagar R$50. R$50 no dia, né? R$50 por dia. É verdade. Nossa, esse desafio era hard, hein, por dia. 7 dias? Não, foi uma semana, né? Uma semana. Foi uma semana, porque eu tava lendo ali e tal, a gente teve o desafio, vamos fazer então... o pessoal fala 20 páginas, 20 páginas é fácil, É fácil, vamos colocar. 60. Não, 60. E outra... Deu pra ler 2 livros aí na semana. Não, e foi legal, porque pra comprovar... Tinha que mandar um áudio. A gente criou um grupo e tinha que mandar um áudio explicando o que você leu daquelas páginas ali. E tinha que ser um áudio, se não me engano, de 3 minutos, 2 minutos. Tinha que ser um áudio de 3 minutos. Eu aprendi. E se o outro 1, 2, não 3. ouvisse, eu sei disso porque eu levei uma mijada disso. Ele falou: você não tá ouvindo o áudio, pode ouvir o áudio aí. Quantas pessoas tinham? Eram umas 5, 6. A gente tava em 6 pessoas. Porque não dá pra ser muito, senão ia ter muitos áudios ali de, em detalhe, 3 minutos. Não, em detalhe também, era só livro técnico. Ser livro técnico. Não era livro de Você podia escolher qualquer livro técnico, podia ser da sua área ou de outra, mas tinha que ser livro técnico. E acho que um ponto importante, eu prefiro, na verdade eu prefiro não, eu só leio livros técnicos. Eu também. Livros de negócios, livros financeiros, livros de liderança. Eu não gosto de ficção, livros de histórias. Acho que o único livro mais, assim, fora técnico que eu leio... A biografia acaba sendo não necessariamente técnico, né? Mas acaba tendo um viés técnico também. Por exemplo, vou ler a biografia do Benchimol, por exemplo, muito bom, por exemplo. Acaba sendo um livro técnico ao mesmo tempo. Mas acho que é só a Bíblia mesmo, que eu acho que eu leio que não é técnico. E olha que tem coisa técnica também. Sim. Você lê... Eu não posso falar mesmo, eu tenho pior foco em livros. Livros, né? De tudo. Lê bastante. Legal, cara. Legal demais. E me diga assim, cara... Na sua carreira...
você lidera quantas pessoas hoje em média? Tava na faixa de 30 pessoas, Edson, mais Diretas. ou menos. Entre os diretos e o time deles. Por você ter essa habilidade e gostar muito de aprendizado, o seu time, quando você identifica uma pessoa que não tem necessariamente essa habilidade, como é que você faz para essa pessoa ir para esse lado, né? Ou não? Por que eu digo isso? Tem várias pessoas que aqui tem vários líderes, né, que estão aqui com a gente, que acompanham aqui o nosso podcast, e são pessoas que gostam de estudar também, enfim. Sim. E às vezes até um time que não gosta de estudar, etc. E já ouvi casos de empresários, amigos, enfim, que falam, cara, aqui na minha empresa não entra gente que não gosta de estudar. Eu tiro. Então, na verdade, nem entra. E tem outros casos também. Tem casos, por exemplo, que a pessoa tá, por exemplo, numa cadeira um pouco mais de especialista, liderança e tudo mais, entende da área dela, mas não quer entender da área do outro. Sabe? Bom, respondendo o Edson aqui, eu sempre nas minhas falas com o time eu menciono algum livro que eu li que me chamou a atenção, algum conceito, e eu acho que isso, de certa forma, pode motivar ou destravar alguma para ele buscar essa motivação de leitura. E nos nossos eventos de reuniões periódicas de resultado, eu sempre levava livros e fazia um sorteio no final, né? Então, para 30 pessoas, a gente levava 10 livros, mais ou menos. E aí fazia um sorteio para distribuir esses livros para as pessoas. Eu acho que é uma forma, né? Quando você sempre está falando sobre livro, né? Pô, eu tô lendo esse livro. Às vezes eu chegava, o livro estava em cima da minha mesa, a pessoa via e falava, pô, você está lendo esse livro, que bacana, né? Fala sobre o quê? Então você começa a... Nossa, isso faz diferença, porque os livros da sala, da minha sala. Exato. Então, legal. Eu sempre andei com um livro, vamos viajar no avião. O que eu faço no avião? Eu abro o meu livro e eu leio. E você gosta de livro físico mesmo? Eu não Kindle, me adaptei em Kindle, livro físico, porque eu posso rabiscar, faço as minhas anotações, e eu não gosto de emprestar livro. Se alguém quiser emprestado, eu compro e dou. Exato. Né? Porque o livro, ele tá todo rabiscado com as minhas anotações ali, talvez a pessoa não é exato. Fora que você vai entender isso aí, se é dessa época, acho que você também. Tinha uma frase que fala, livro e CD, DVD, não se empresta, cara. Porque não tem rastreio, acabou. Dizem que violão também. Violão também, carro, né? Também carro, mulher, homem, não se empresta, esse tipo de coisa. E eu acho que esse ponto do livro é bacana, porque se eu puder deixar um legado, né, para as pessoas, e esse legado da leitura, dos livros, do conhecimento, talvez para 10% das pessoas que passam ali no meu dia a dia, eu vou estar feliz. Massa. Né? Porque eu sei que a leitura, ela mudou a minha vida e ela pode mudar a vida de muita gente. Massa. Cara, muito bom. Voltando um pouco ali para a parte do dia a dia ali da gestão empresarial ali, o que eu vejo também, tá? Principalmente em áreas muito técnicas. E da nossa empresa também tem bastante isso, empresa de colegas, que eu participo de diversos grupos de mentoria, né? De masterminds, enfim, tudo mais. Então eu tenho muitos amigos, colegas, empresários, pequenos, médios, grandes, enfim. E o que dá pra perceber, cara? Que é o seguinte, quando você tá no flow ali, no dia a dia da empresa, com os liderados, enfim, tudo mais... Ainda mais uma parte técnica, quando chega alguém mais generalista, seja uma pessoa nova, uma pessoa transferida de área, enfim, ela tem uma certa descredibilidade. Em que sentido? Vê se faz sentido o que eu tô falando. Uma área muito técnica, chega uma pessoa mais generalista, ele é visto como uma coisa... Ele é visto como genérico. Sem profundidade. Sem profundidade, né? Exatamente. E ele acaba sendo uma pessoa meio que jogar de escanteio. Cara... Sabe? Já vi isso acontecer. Tem um certo preconceito. Inclusive, na época que eu fui fazer faculdade, né? Eu sou formada em administração, assim como você. Legal. O pessoal falava que quem se formava em administração, que é uma faculdade generalista... Não sabia o que queria. Não sabia o que queria fazer. Foi o que eu vi, inclusive. Eu também fiz administração também, inclusive. E tem muito essa questão. Você sabe que eu já pensava o inverso. Eu busquei administração porque a administração, ela... amplifica o seu conhecimento. Sim. Então você vai saber de área de gente, financeira, marketing. Exato. Que é uma faculdade generalista no final das contas, sim, né? Sim, demais. Eu acho que eu só cheguei onde eu cheguei por causa da faculdade. Exato. E qual que foi a sua estratégia, assim, para você não perder essa credibilidade técnica, né? Enquanto você estava desenvolvendo essa habilidade mais generalista, assim? Ou é muito do ambiente também? Eu acho que passo a passo que você dá, assim? Tem um pouco dos dois. Tem o ambiente, mas tem muito da nossa humildade, né?
onde a gente chegar com humildade, humildade e confiança, sem perder a confiança, né? Porque às vezes você chega com humildade até demais e fala, pô, esse cara é inseguro, né? E são coisas diferentes, né? Então a gente precisa ter humildade para aprender, humildade para respeitar as pessoas como elas são. Eu acho que dentro desse tema tem a questão de diversidade que a gente acabou não falando. E quando eu falo de diversidade, eu falo de conhecimentos diferentes, pessoas diversas que a soma delas pode trazer algo super bacana para um projeto, para uma área específica, enfim, né? Mas eu acredito muito que você chegar de uma forma humilde, respeitando as pessoas, trazendo também um pouco do seu conhecimento, né? Porque cada um é profundo em determinados temas. Então eu posso conhecer muito da execução disso, mas eu não falo muito com as pessoas, não tenho relacionamento. Cara, o Edson, eu vou colocar a mão na massa aqui, você me ajuda a divulgar ali pras áreas? Traz esses stakeholders aqui para dentro do projeto, que a gente vai precisar deles e eu tô com um pouco de dificuldade, né, nessa minha comunicação. Curioso, então é uma habilidade de lobby, no final das contas, de você ter essa... como posso dizer... Você conseguiu fazer isso, pelo que eu tô entendendo, pra você não perder essa credibilidade técnica. Porque, na verdade, você veio do técnico, né? Sim. Também tem essa diferença também, né? Sim. O cara que vem do técnico e pro generalista, se tiver uma pergunta técnica no meio da... Ele consegue... mesmo ele estando ali, generalista ali no dia a dia, mas surgiu uma pergunta técnica, não, isso aí não é assim, isso aqui é tal. E o cara que faz é o inverso? O inverso... Pra ele não perder a credibilidade, assim. Ele acontece quando ou ele não é do ramo e ele aparece ali, ele vem de fora, né? Ou quando ele muda de área. Ou quando ele é promovido na hora errada, ele não tem a profundidade técnica e assumiu a gestão também. De uma área técnica. Aí eu acho que entra um pouco de humildade e confiança naquilo que ele sabe, né? Primeiro, ele tem que ter a humildade para ele aprender e ele tem que ter a confiança que ele pode contribuir, mesmo não sabendo a fundo daquele tema específico, né? E eu gosto muito disso. Eu lembro de um movimento de mercado que um CEO, ele era, se eu não me engano, de um ramo, talvez de moda, e ele assumiu uma companhia de infraestrutura, de combustíveis, enfim. Ou seja, nicho completamente diferente, né? Então, ele entendia de um caminho e ele foi para um setor que ele ia ter que conhecer. E ele ia conhecer com quem? Com o time que já estava ali, né? Então, o lado mais generalista, ele tem que trazer um pouco de performance, linha de entrega, resultados. Não necessariamente ele vai entender daquele tema a fundo. Ele precisa conhecer as pessoas que vão trazer o resultado que a companhia precisa. E isso tem a humildade dele envolvida, dele e de todo o time, né? Interessante. Eu acho que hoje o pessoal também nem entende, né? O quanto um profissional generalista pode ser valorizado por uma empresa. Porque a gente está falando de um lado de lideranças ainda, né? No generalista de liderança. Mas, por exemplo, temos profissionais ali de finanças, de RH, que quando tem esse perfil generalista, ele consegue se encaixar em qualquer cadeira. Sim. Porque o financeiro, contas a pagar, contas a receber, controladoria, a parte de nota fiscal também. Se ele tem conhecimento em tudo, ele consegue entrar em qualquer empresa. Sim. Como analista financeiro, né? A mesma coisa do RH. Muito mais. E essas áreas, elas não precisam ter o conhecimento a fundo. Exato. Não precisa ser um especialista. Sendo que é bacana, né? Quando tem essa transição de carreira e mudança de segmento, eu acredito que todas as áreas deveriam passar pelo campo, pelo lado operacional, exatamente. Conhecer o core da companhia, né? O que essa companhia faz? Essa companhia vende este produto para tal coisa. Você tem que conhecer o produto. Sim. Essa companhia presta um serviço de tal coisa. Tem que ir no campo conhecer o que faz. Porque eu acredito que todas as áreas, né? As áreas mais corporativas, RH, financeira, enfim... É um pouco do que você trouxe, Nicole. Elas sentam em qualquer segmento, porque o conceito está muito mais dentro da área do que no segmento, mas ela precisa conhecer o negócio que ela está. E uma área depende da outra também, né? É uma cadeia, né? É o in e out que a gente falou em outro momento aqui. E o pessoal fala muito de questão de panelinha ali dentro também. O financeiro só se mistura com o financeiro, o RH só se mistura com o RH, o marketing só com o marketing. Mas ele depende do financeiro, ele depende do RH, depende do marketing. Então, ter conhecimento, conseguir fazer essa transição é muito importante. E eu acredito muito, né? Tem uma questão... Tem duas palavrinhas que às vezes a turma
acaba confundindo o que é competição e cooperação, né? A competição, eu acredito que ela tem que acontecer conosco. É você com você mesmo na sua competição. Hoje, estar melhor do que amanhã na execução da sua tarefa, em qualquer coisa. E a cooperação, né? Ela precisa ser entre as pessoas. Trabalho né? em equipe. Exato. Isso acontece um pouco naquela pergunta que você trouxe de generalistas chegando com especialistas sem conhecer a fundo, né? Áreas novas chegando numa companhia de outros segmentos. E eu acredito muito que todos nós somos resolvedores de problemas. Exato. Né? E aí, quando você tem essas áreas chegando num negócio novo, a resolução do problema, às vezes, necessita entender o que aquele negócio faz. Senão, talvez você vai resolver metade do problema. Exato. Né? Então, é um pouco dessa cadeia, sabe, Nicole? Cara, interessante o que você tá falando, porque minhas fichas vão caindo aqui em podcasts. E até coisa que você comentou antes ali também, né? A forma de aprender também é você conversar sobre... ali, então, muitas coisas estão caindo na minha ficha aqui, inclusive. E uma delas é em relação à seguinte questão. Por exemplo, ser generalista, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa aqui, é que não é a pessoa que ela aprende coisas básicas de alguma soft skill, alguma coisa mais de comportamento. Até porque existem especialistas em alguma habilidade de soft skill. Por exemplo, existem especialistas em comunicação. Sim. Que aí o cara é especialista lá e ele vai ter que ser generalista em outras coisas. Sim. Existe profissionais que até aquelas habilidades que você comentou aqui, por exemplo, inteligência emocional. Existem profissionais especialistas em inteligência emocional. Que dão mentoria disso. E dão mentorias disso, enfim, etc. E vai até pra parte de neurociência, psicologia. É uma coisa técnica, densa. Uhum. Só que no contexto profissional executivo que a gente tá trazendo aqui, acaba sendo uma coisa generalista. Uma habilidade mais geral. Porque você também não vai precisar ser um psicólogo, nesse caso, sendo um head comercial, logística, RH, gestão, empresário. Você não necessariamente precisa ser um especialista em inteligência emocional. Então, Edson, olha que esse curioso insight aqui. que eu tô trazendo aqui. O insight que você trouxe, no meu entendimento, todo mundo tem um pouco dos dois. É isso que eu quero dizer, exato. Esse é o insight que caiu aqui, porque eu acho que no final das contas, é muito o conceito que eu gosto muito do Paulo Vieira fala, né? De você ser perito em alguma coisa. Ser perito em algo é você ser bom tecnicamente em alguma coisa. Para você crescer profissionalmente, e eu acho isso até bíblico, inclusive, todo mundo tem algum talento. Todo mundo nasceu com algum talento técnico para algo, alguma vocação para alguma coisa. Sim. Então, por exemplo, tudo no final das contas acaba sendo especialidade se a pessoa bota energia naquilo, se ela bota o hiperfoco naquilo. Eu posso ter, por exemplo, uma habilidade de gostar, por exemplo... Vamos dar um exemplo aqui. Churrasco, uma coisa que eu tô gostando bastante de fazer, ultimamente. Cara, eu não sou especialista no negócio. Mas isso, no meu âmbito de habilidades, é uma coisa mais generalista. Aí você tem que aprender sobre como acender uma fogueira, né, o fogo, etc. A carne, o efeito... como é que é? Qual é o nome lá? Maillard? É Mai? Reação de Maillard, enfim, eu não lembro. Eu tô aprendendo sobre isso, inclusive. Avançado, hein? Essa eu nunca ouvi falar. Que é aquela reação onde dá aquela queimada e tal, pra chegar no ponto certo. Aí você vai dar uma estudada no YouTube, ali, essas coisas. Você vê que tem cara especialista naquilo, mas pra mim tá sendo uma coisa generalista. E tá me fazendo aprender sobre uma coisa fora do meu âmbito de especialidade. Então você vai ver que no final das contas, todo mundo acaba sendo especialista em algo que ela pode desenvolver muito ou não. Só que em outro ambiente, em outro espectro, é uma coisa de uma habilidade generalista. Exatamente. E tem como descobrir isso agora, né? Tem um método que eles dizem lá que você faz 4 perguntas básicas, que é basicamente o que eu sou bom fazendo, o que eu gosto de fazer, o que pode me trazer dinheiro, o que... que é o Ikigai lá? É o Ikigai, exatamente. Exato. É legal. É uma coisa massa. Uma coisa... Conhece a ferramenta? O Ikigai? Legal. Ikigai é aquelas intersecções... Que explicam o motivo de você existir, basicamente isso. Sim, em algum momento a gente já fez Exato. Isso com o time, é bacana. Legal, baita insight aqui que eu aprendi com você aqui, cara. Eu sabia que eu ia aprender muita coisa com o Bueno aqui, cara. Foi um insight bem legal, cara. E, cara, me fala assim, agora um pouco mais sobre você, assim, né, seu dia a dia também. Qual que é a sua rotina?
né? Você tem sua esposa, tem seu filho, né? Filha, perdão. Minha filha, de 4 Betina. anos. A Betina tem 4 anos. Fala um pouco da sua rotina, de uma maneira mais pessoal, assim. Uma coisa mais descontraída, uma coisa mais leve. Legal. Você é daqueles caras que acorda às 5 da manhã, Que toma vai banho pra gelado. academia. Olha, eu confesso fala- que eu não sou, eu tento, né? Mas... Ainda mais em Curitiba, esse frio, né, Eu ultimamente. sou difícil de acordar cedo, até porque eu acho que a minha dificuldade é menos acordar cedo e mais dormir cedo. Porque pra você acordar esse horário, você tem que dormir um pouco mais cedo. E eu não consigo. Eu vou dormir por volta de meia-noite, né? E isso... Mas às vezes me dá aí na telha, eu acordo 5 da manhã, vou pra minha academia, mas o do banho gelado eu tô fora, eu dispenso, viu? Não precisa, né, cara? Não, esse não precisa, não. Academia eu vou de vez em quando de manhã, né? Mas eu funciono mais à noite pra exercício. Aos finais de semana eu vou no meio da manhã, que a rotina é um pouco mais leve. E às vezes a minha rotina... é meio não ter rotina, porque eu viajo bastante, né? Então, essa agenda de viagem, às vezes, ela tira um pouco você dessa batida do dia a dia, né? De você ter uma rotina no dia a dia. Mas eu gosto muito de fazer exercício, né? Eu faço musculação, menos do que eu gostaria, né? Mas eu tento manter ali no mínimo umas 4 vezes na semana, muito mais pro lado saudável do que pro lado estético. Legal. Né? Eu acredito que a longevidade depende disso. Eu gosto muito, né, de ler, como eu comentei com vocês, então eu sempre busco no meu dia estar lendo aí 10 ou 20 páginas do livro. Vamos fazer o desafio e colocar você lá, hein, velho? Vamos, mas eu acho que eu vou perder, viu? Porque 60 é demais, cara. Se perder, tem que colocar 50 reais. Todo eu dia. pago 50 lá. E tem detalhe também. pra Se doação. sair antes dos 7 dias, tem que pagar 250. Ah, você paga o... Se você sair, se você falar, desisto. Não, tem que até final. E tem uma coisa boa disso também. A gente doa o dinheiro que a gente verdade. arrecada. Ah, bacana. E foi bastante. Vocês doam pra onde? Ah, Pras cara, pessoas que no flow ali. precisam. Não tem uma Não instituição tem- específica, mas às vezes alguém da família, de alguém Tá conhece passando, alguém. indica. A cesta básica, a gente... Bacana. a gente fez isso aí. Pô, parabéns pela Legal. iniciativa, muito Vamos legal. fazer isso aí. Vamos fazer um convite aí até pros seguidores. Vamos fazer isso aí, um Legal. grupo. Eu no WhatsApp topo, aí. hein? Eu topo. Vamos colocar, Quem mas tem que quiser, pagar. eu tô dentro. Vamos emitir um boleto e vai... Se é desafio, vamos lá, porque eu adoro desafio, viu? É que eu Até conceito no de início, se colocar no na início arena, né? desse ano, a turma montou um grupo no Gym Rats, que é um de ginástica, não sei se vocês... E fizeram ali com várias Gym Rats atividades. Chama Gym Rats. É de rato, né? Isso, A rato exato. academia, Gym É um Rats. aplicativo Assim. que você define ali as regras do jogo e começa a disputa. Foram, se eu não me engano, 60 dias de exercício físico que ele levava em conta a pontuação. Cara, eu fiquei em segundo lugar, Aí, ó. né? De uma galera nova eu falo na faixa de 20, eu já sou o tio dos 40, então a disputa ali pra mim era mais difícil, sendo pai, né, que já é mais difícil ainda, e 60 dias ali na lida então eu sou competitivo, né, eu posso ficar acordado de madrugada e ler as 60 páginas aí e não pagar os 50. Mas voltando aqui na minha rotina, então eu gosto muito disso, Não, legal. busco ter uma alimentação balanceada também, abusei muito, né, das besteiras no início da vida, então hoje, né, eu busco ter uma alimentação balanceada, foco no trabalho, né, e na família no final do dia, Nossa, né, legal. então minha esposa, minha filha, no Show. fim do dia a gente sempre tá junto. Quais influenciadores mais te influenciam, Brasil ou fora do Brasil? Aliás, cita alguns, sei lá, 3 no Brasil e se você quiser 3 fora também. Ah, legal. Eu gosto muito do Joel J, né? Eu acho que o Joel ele tem uma história de vida super bacana. Ele foi um cara que teve muito desafio ao longo da sua vida para ele chegar onde ele chegou. Então, é uma referência, é um exemplo. E até um exemplo de generalista também, né? Sim, Ele é um cara do esporte também, né? Exato. Super bacana. Exato, um exemplo de um baita generalista bem sucedido, né? Exato. Então, gosto muito. Eu vou falar que eu gosto porque, apesar de não estar mais entre nós, tá eternizado, do Abílio Diniz, Poxa, né? gostava muito. Putz, uma puta história desse Referência, cara, nossa. né? Referência, foi professor na FGV, então ele é um cara que trouxe muita coisa Sim. bacana. O Benchimol, que eu comentei aqui, Sim. também é um cara... História sensacional, né? De Não, bizarro. como ele Muito bom. começou. Eu adoro isso. E de fora, tem o Phil Knight, que é o fundador da Nike. Uhum. Até tem o livro A Marca da Vitória, Muito bom. que é super bacana, né? Conta um pouco de toda a trajetória dele. Tem o documentário Eu lá acho também, que- você viu? Da Nike lá da... Da NBA.
Não, do tênis lá, do Air Jordan lá. Ah, eu vi esse. Esqueci o nome do documentário agora, rapaz. Não, esse eu não vi, esse eu Cara, não esse vi. documentário é muito massa. Bacana, Que fala né? Tem um filme também. Não é da história da Nike, mas é a história do Air Jordan lá, do tênis do Air tênis. Jordan. Nossa, muito bom. O filme dele também é muito bom. Tem um cara que traz uns insights bacana que eu gosto, que é o Cortella, né? O Cortella, acho que... Daquele jeito, ele falava, né? Porque, né? E Nicole. eu curto. Inclusive, tem um livro dele que chama... E tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Sim. A Sorte Segue a Coragem. E eu sempre indico esse livro porque eu acho que a gente chega onde a gente tá, tem um pinguinho de sorte, sim, né? Mas tem muito da nossa coragem, que é o quanto a gente tá disponível, pronto, Sim. e tem coragem para enfrentar os desafios que a vida coloca pra gente. Pode ser a vulnerabilidade, Exato. enfim. Inclusive, esse negócio da sorte, cara, tem um livro muito interessante chamado O Andar do Bêbado. Não sei se eu falar. Não, esse Que não. ele fala da aleatoriedade da vida, onde a sorte entra. E, cara, é muito interessante esse livro. Depois ele é muito legal, assim. O quanto que a nossa vida, estatisticamente aleatória, que é esse pingo da sorte. Exemplo de... Temos nascido onde nascemos, da família de onde viemos. Sim. A chance de você ter, naquele momento, ter entrado na vaga de trabalho que você participou naquele momento, que talvez 2 dias depois você nem teria visto aquela vaga, que você se candidatou. Um monte de aleatório. É muito interessante, que é essa tal da sorte. O Andar do Bêbado. Bacana. Muito legal esse livro. Vou até anotar O aqui, Andar do porque Bêbado. esse eu Muito massa. não conheço. Que fala dessa parte da sorte. Aí você fica impressionado com o quanto de aleatoriedade que acontece na nossa vida que a gente bota na conta da sorte. Legal. É muito legal. Legal. Tá, e tem mais um então? Mas é isso A aí? Brené Brown acho que traz algumas coisas bacanas Eu gosto muito dela pelos também. livros que ela publicou, né? Enfim, tem um lado de liderança bacana, exposição, vulnerabilidade, né? Acho que para crescimento, para quem precisa destravar essa coragem, ela traz algumas provocações legais. E o legal da Brené é que não é um livro tão técnico, né? É um livro mais voltado pra história dela, situações Exato, reais. é leve, é leve. É bem leve de ler, é um livro muito Massa. bom. É leve. Se você pudesse voltar e falar olho a olho ali com o Maurício, assistente, quais conselhos você daria pra ele? Cara, acho que o primeiro é confie mais em você, né? O início de carreira traz muita insegurança pra gente, de dúvida mesmo do que vai ser no futuro, se a gente tá no caminho certo, se as nossas entregas elas estão sendo vistas ou não, né? Então acho que o confie mais em você. Eu falo muito pra minha filha quando ela tem algum desafio, vai escalar alguma coisa, vai filha, você consegue, confia em você, né? Eu acho que isso faz muito a diferença no nosso dia a dia, né? E eu acho que eu também falaria pra ele fortalecer as suas relações e investir tempo na sua comunicação, porque confiança, comunicação e um pilar de relacionamento forte, você vai longe. Nossa, bem legal, cara. Meus amigos, esse é o Ninja Talks, hein? Muito legal, bueno aqui, vários aprendizados, vários insights. Eu anotei várias coisas, eu participei aqui, né, ao vivo nesse episódio, mas vou ter que assistir esse episódio de novo depois pra anotar vários insights aí interessantes, cara. Eu aprendi muito, cara. Muito obrigado. Cara, Novos muito livros legal. pra ler, novos livros pra comprar. Exatamente. Sempre bom falar com Faltou outros um nerds. aqui que eu não falei, hein, gente, que eu adoro esse livro. Qual? Chama Essencialismo, Poxa, massa demais. né? Esse livro é bizarro. pra quem Aquela imagem da energia. Nossa, do essencialismo tem uma imagem que é muito interessante, que é 2 pontos aí. Coloca aí no Google aí, essencialismo, energia, que você vai ver. Que é aquela imagem de um círculo com a energia Sim. e outro. Um que tem energia dispersa pra tudo quanto é lado e um que é focado. Nossa, esse livro muito é bacana. muito massa. E esse livro foi, pra mim, um divisor de águas também, de carreira, né? Porque Esse livro tem um bueno antes do livro e um bueno depois do livro. Eu já indiquei esse livro pra algumas pessoas que adoraram também, né? Ele fala muito de você focar naquilo que importa, Exato. né? E canalizar a sua energia, enfim, pra Muito. atingir os seus O que é essencial. resultados. Exato. Vou te dar uma indicação, então. Então o manda. livro que eu tô lendo agora se chama Talvez Sua Jornada Agora Seja Só Sobre Você. Olha que bacana. Legal. Esse livro é muito bom.
Mas só, vamos ter que criar um clube do livro aqui depois, hein, meu? A gente trocar ideia aí, porque eu adoro ler também, eu escuto bastante. Eu gosto de ler mesmo, porque do audiocast eu já tentei, mas não me adaptei tanto, assim, de escutar, né? Não sei, não me adaptei tanto. Não é aquela questão de resumo de pesquisa. Audiolivro? Audiolivro, desculpe. Literalmente ouvir. Literalmente ouvir alguém narrando ali. Eu escuto resumos também de livros, tá? Mas é bem legal. Podemos montar um. Eu vou indicar o último aqui, tá? Que eu trouxe na minha listinha. Que ele é mais pra liderança, que é do Simon Sinek, que é Líderes se Servem por Último. Um livro super bacana, e o Simon ele também traz insights muito legais de liderança no dia a dia, no canal do Instagram, entre outros livros que ele tem, Comece pelo Porquê, enfim. Sim, né? Um cara super legal na linha de liderança. Show, cara. Muito, muito, muito legal. Vários aprendizados. Então, cara, olha, pessoal, vocês então aprenderam hoje aqui muito sobre essa diferença, né, entre você ser um generalista e um especialista. E entendemos também, né, que no final das contas, você ser perito em algo, você ganha dinheiro sendo perito em algo, né, sendo especialista em algo. Então, qualquer profissão que você decida seguir, seja qual for, você precisa se especializar, entender tecnicamente daquilo que você vai falar. Para montar toda essa estrutura aqui, por exemplo, tem todo um conhecimento técnico. Para fazer qualquer coisa existe um conhecimento técnico. Então, o Bueno trouxe muito essa visão interessante de você, sim, ter uma base técnica, especialista, mas que você seja generalista também, de entender outras coisas na esfera ao redor de você ser especialista. Então, ou seja, não é só você ficar naquela parte, só naquela caixa, exatamente ali. Aprendemos também muito sobre a questão da carreira Y, né? De, cara, você tem formas, não só de Y, né? Mas as outras formas de carreiras também. As outras formas, não precisa se prender num único lugar. Muito legal, cara. Muito legal. Sim, bacana. E isso foi um pouco do que eu vivi na minha carreira, né? O tema, ele é muito amplo, né? Eu vivo aprendendo. Aqui eu tô aprendendo muito com vocês também, né? Aprendendo com podcast, é a primeira vez que eu tô num podcast. Eu agradeço, né, o convite, uma honra estar aqui com vocês. E é lifelong learning, aprendizagem contínua sempre, gente. Maravilha. Pessoal, é isso então, Bueno, né? Chama você de Bueno, de Maurício. Muito obrigado mais uma vez, tá? Seja sempre bem-vindo aqui. Bora fazer outras rodadas aí. Nicole, obrigado mais uma vez também. Tamo junto. Algum último recado seu da sua parte? Seja protagonista da sua história. Seja protagonista. Você sempre fala isso, né, cara? Isso é verdade. Gente, obrigado. Pode falar? Quer continuar? Não. É isso? É isso. Muito obrigado. Mais um episódio aqui. Estamos muito felizes aqui. Estamos continuando. Se inscreva no canal. Compartilhe esse link com as pessoas. Manda pra frente. Comenta aí também. Sabe aquele grupo de amigos, do trabalho, que você só manda meme, figurinha, etc. Cara, pega esse link e manda lá. Manda lá pro pessoal para que eles também tenham essa experiência de aprendizado que nós tivemos aqui. Nos vemos então num próximo episódio. Muito obrigado e até lá. Valeu!